Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, traduzindo a política para uma linguagem que você gosta, que você entende e que faz a versão do seu cotidiano. Quem está aqui hoje como nosso convidado é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor, deputado. Prazer é nosso. O deputado Adolfo Menezes me chamou muita atenção quando ele assumiu o cargo de presidente da Assembleia. Logo no início do discurso dele, de posse, ele já mencionou a morte, na época, de mais de quase 200 mil brasileiros. Hoje a gente chegou na infeliz marca de 330 mil brasileiros e o número está aumentando ainda mais. Presidente, foi um crescimento muito grande em pouco tempo, não foi isso, presidente? Está assustando o senhor? Olha, eu acredito que assustando quase todos nós, todos os brasileiros, apesar do cansaço que essa pandemia já vem desde o início de 2020, há mais de um ano, acaba a população cansando. Mas, infelizmente, o Brasil, mais uma vez, nos envergonha perante o mundo, que ontem mesmo eu estava vendo a estatística, só ontem morreram mais gente no Brasil que os 9 principais países que também estão perdendo os seus cidadãos. Então, esses 9 países têm uma população de mais ou menos 3 bilhões de pessoas. Então, veja a gravidade. Então, só no Brasil ontem morreu mais gente do que esses 9 países que totalizam aí na sua população somada quase 3 bilhões de pessoas. Então, infelizmente, é uma situação muito dramática. É o combate à pandemia, que inclusive eu recebo muitas perguntas de espectadores, de cidadãos, querendo saber, Pablo, o que é que a Assembleia Legislativa tem feito em relação ao combate da pandemia? E esse presidente aqui, o Adolfo Menezes, do PSD, é uma pessoa indicada. Ele vai relatar tudo que a Assembleia Legislativa, os deputados, 63 deputados, estão fazendo para ajudar no combate à pandemia. Mas antes, deputado, eu queria tratar de um assunto que é muito simpático a nós dois aqui, que são as extrações de esmeraldas em Campo Formoso. Eu lembro quando eu era repórter do Correio, há 20 anos, eu passei 3 dias em Campo Formoso, acompanhando as minas, o garimpo, e eu estou sabendo por Nestor Mendes que o senhor é um especialista no assunto. Ainda Campo Formoso está sendo um destaque internacional na produção de esmeralda? Graças a Deus. O Nestor deu a informação aí que talvez não tenha essa exatidão toda. Eu conheço, claro, esmeraldas, até porque nós somos produtores, a gente tem uma pequena fábrica, uma joalheria que fabrica joias, mas por encomenda, né? Porque é um mercado muito restrito e é normal que, como se trata de joias, é um produto muito caro, então, claro que as pessoas têm receio. São poucas pessoas que compram, até pelo valor. Então, as pessoas que compram normalmente se sentem seguras comprar em mais de marca, né, nessas joalherias famosas, que não é o caso da gente. Mas é claro que essas esmeraldas e outras pedras preciosas que às vezes você vê nessas joalherias famosas são produzidas em Campo Formoso. Então, Campo Formoso, desde eu que nasci, eu nas férias, quando eu ia de Salvador para Campo Formoso, eu descia lá nos buracos, nas grunas, né? Nas grunas, onde é produzido as esmeraldas, né? Naquela época eu ia nas férias lá para tentar vender as esmeraldas para botar um dinheiro no bolso. Então eu conheço realmente, e Campo Formoso é um dos maiores centros de produção e comercialização de esmeraldas e pedras preciosas do Brasil. Uma das maiores pedras do mundo saiu daquela região, né? Foi alvo de uma disputa, inclusive judicial. Mas aquilo é interessante, né? Porque já saiu no Fantástico, já saiu no National Geographic, já teve agentes do FBI em Campo Formoso, dizem que é essa esmeralda, que não é esmeralda. Eu já dei até entrevista sobre isso, é uma lenda. Eu não sei como se chegou essa confusão toda. Eu digo confusão porque em diversos veículos de comunicação, da imprensa, diz que era uma esmeralda de mais de 1 bilhão. Não existe isso. Até porque, coincidentemente, quem vendeu, entre aspas, aquela esmeralda foi um primo meu, Daci. Então, a esmeralda, ela não existe esmeralda, joia,
com 1 quilo, com 2 quilos. Não existe. Lugar nenhum do mundo. Os principais produtores é aqui o Brasil, a Colômbia, a África, mas não existe esmeralda. O produto onde ela é produzido, que é o caso dessa pedra que você me fala, que nego chama de canga, que é tipo um enfeite, ela pode dar 1 quilo, 10 quilos. Mas se você serrar para fazer joias, para anel, para lapidar colar, direitinho. Então ela não é extra, não dá esmeralda extra de 1 quilo. Entendeu? Entendi. Então eu já fiz reportagem sobre essa pedra, é uma lenda. As maiores esmeraldas que eu conheço no mundo estão no Banco Central do Irã, que tem um museu dessas joias da coroa da época do Reza Pahlavi, lá, joias maravilhosas, que é dentro do Banco Central do Irã. Eu tive a oportunidade de conhecer. E no Museu de Istambul, no Museu Topkapı, lá dos antigos sultões. Já aprendi um monte de coisa aqui, viu, Entendeu? Nestor? Então, a Canformoso, a esmeralda, ela se mede em gramas, em quilates. Ela é extra, entendeu? Então ela pode dar, porque ela dá em uma rocha. Então aquela rocha, ela pode ter vários quilos, mas se você serrar para fazer a joia em si, não é esmeralda. É correto eu afirmar que grande parte da economia daquela região, da região norte da Bahia, principalmente de Campo Formoso, é voltada, funciona em razão do garimpo? Não, sem dúvida, até porque são milhares de pessoas. Tem 60 anos esse garimpo. Você tem um garimpo hoje de Carnaíba, que fica no município próximo de Pindobaçu, que já foi Campo Formoso, e garimpo de Socotó. São essas duas minas de esmeralda. Mas junto a isso você tem cristal, você tem ametista e você tem outras pedras semi-preciosas que acabam, não são produzidas em Campo Formoso, mas pelo polo de comercialização. Então é um movimento muito grande. Então são mais de 20 mil pessoas só no próprio garimpo de Carnaíba, junto com Socotó. Então milhares de pessoas vivem com altos e baixos, né? Porque a esmeralda é uma das joias mais caras do mundo. Por quê? É a lei da oferta, né, e da procura, né, e a dificuldade de produção e de você encontrar. Tanto é que aqui no Brasil tem pouquíssimos lugares ela se produz, mas em Goiás, né, Nova Era, em Minas, né, e em Campo Formoso aqui na Bahia. Então por isso a dificuldade e o valor justamente pela dificuldade de você encontrar. Você pode trabalhar lá, explorar por 10 anos e não encontrar. É impressionante. E o outro, um empresário proprietário, pode estar do teu lado, tirar no primeiro mês. É isso. Porque ela dá dentro de um veio, que às vezes o veio se esconde, aí são engenheiros de Minas para explicar melhor. Mas é um comércio interessante, eu vou te dar uma característica que tem em Campo Formoso inacreditável para o mundo de hoje de desconfiança. Os principais compradores são indianos. Por que isso? Tradição, porque os indianos usam muitas joias, muito ouro, já é tradicional, né, da cultura. Né? Eu também tive a oportunidade, eu gosto de viajar, conhecer outras culturas, então tive em Jaipur, Udaipur, lá Delhi, em Delhi, Bangalore. em Delhi, mas as cidades, vamos dizer assim, onde tem os principais compradores é Jaipur, Udaipur. Então, eles compram essas esmeraldas exportadas, claro, todas através da Receita Federal, normal, até porque senão você não consegue exportar. Mas o interessante é que ele compra milhões na palavra. Ele compra 5 milhões, 10 milhões, 3 milhões e imagine, levar para outro mundo, né? Então é quase 20 mil quilômetros de distância e depois faz o pagamento. E em 60 anos nunca deixaram de pagar. Nunca teve um calote. Nunca teve um calote. Impressionante isso. E às vezes os brasileiros começaram a comprar, claro, ganha confiança e depois aplica some. O golpe. Aí é uma característica impressionante para os dias de hoje. Até hoje acontece isso. A palavra, agora eu estou sabendo aqui, eu palavra estava em Campo Formoso agora na Semana Santa mesmo, e tinha indianos lá, né? Porque eles vêm por período. Agora diminuiu um pouco pelas dificuldades das viagens, né? Devido à pandemia. Mas Campo Formoso é uma cidade, é um município muito rico. Lá tem a Ferbasa que produz, daquele empresário
José Carvalho. José Carvalho, empresário diferenciado. Tem um trabalho social importante. Tudo que ganhou, na maioria, botou através da educação, que ele via que é a educação que salva, é a educação que gera riqueza. Um empresário diferenciado que se foi. Então, as minas da Ferbasa, que produz o cromo, em Campo Formoso, e lá próximo em Andorinha. Então, Campo Formoso hoje tem a maior fábrica de cimento da Bahia, que é da Camargo Correia. Você tem os maiores polos hoje de energia eólica em implantação. Então, um município próximo. Terras riquíssimas, né, férteis, hoje onde a agricultura está sendo muito forte. Nós mesmos estamos plantando lá um projeto grande de uvas, né, que é uma novidade. Né? Vocês vão conseguir transformar num polo frutífero também? Eu há muitos anos atrás, há 16 anos atrás, eu já dei entrada na Assembleia no projeto criando o polo de fruticultura de Campo Formoso. Porque lá nós temos terras de primeiro, super férteis, inclusive tem vários estudos da Secretaria de Planejamento aqui do Estado, feito há dezenas de anos atrás, comparando as terras de Campo Formoso ao Vale do Connecticut, nos Estados Unidos, que são das terras mais férteis do mundo. Então, tudo isso. E tem 2 climas Campo Formoso. No raio de 15 quilômetros da sede, são cheios de montanhas, chove inverno. Então, você se afasta 15, 20 quilômetros, aí já consegue semiárido, produzir. mas com terras vermelhas, terras de primeiro. Deputado então, Adolfo Menezes, próximo. Presidente da Assembleia, essa característica da Bahia, uma dimensão continental, né? A Bahia é do tamanho da França, de um país rico, poderoso como a França, isso pode ser melhor explorado. Ou você concorda comigo que a gente tem polos que ainda estão subutilizados no estado da Bahia? Não, sem dúvida. O Brasil, né, projetos, quer dizer, o Brasil como um todo e na Bahia, você tem projetos, projetos não faltam. O que falta, às vezes, são recursos que, às vezes, são mal gastos. Né? O nosso país é um país riquíssimo, infelizmente. Nós estamos numa posição aí que nos envergonha. Há pouco tempo, nós estávamos aí, chegamos a ser a 6ª economia do mundo, disputando com a Inglaterra, né? Imagine, e já estamos na 12ª. Isso a gente deve aos homens públicos, porque são eles que têm a obrigação, são eles que foram votados democraticamente para fazer as leis, modificá-las, né? E a gente poderia já estar em outro patamar. Claro que em todas as atividades nós temos as exceções. Eu não quero dizer com isso que são todos os homens públicos que não fazem o seu papel. Desculpe até interromper, porque esse assunto mexe muito com nós baianos e nordestinos. Quando eu era mais jovem, eu tenho 43 anos, quando eu era mais jovem, a gente ouvia falar muito da Sudene, uma agência de fomento aqui para o Nordeste. Hoje eu estou achando a Sudene um pouco apagada. Será que é interesse federal que o Nordeste não se desenvolva como deveria? Não, não acredito que seja um interesse federal, mas o problema é que a gente vê em Brasília a disputa pelo poder, né? A disputa para você melhorar esse país. Claro que você tem políticos que pensam no país, mas infelizmente a grande maioria está pensando em você, no seu umbigo próprio, e o Brasil que se dane, porque não justifica um país rico como o nosso estarmos nessa situação, nos envergonhando perante o mundo. Eu digo isso porque você deu o exemplo da Sudene, que poderia ser uma Embrapa, se não tivesse ingerência política, se não tivesse essa politicagem. Então você vê que a Embrapa, como nunca teve ingerência política, é uma empresa fenomenal, porque nós temos homens capazes, nós temos cientistas aqui, dos melhores do mundo. Agora, às vezes você não tem a oportunidade e acabam indo desenvolver o seu trabalho e gerar riqueza em outros países, nos Estados Unidos ou na Europa. É isso que a gente vê. Então, não existe um investimento em pesquisa, né? Então, os órgãos de pesquisas nossos, que poderiam estar desenvolvendo mais pesquisas, são sucateados. Então, você vê, a agricultura. Nossa agricultura hoje dá um show no mundo. É isso. Mas não deve ser ao governo, deve ser aos próprios empresários, entendeu? Que vão se aperfeiçoando cada dia, usando da tecnologia. Então veja que o Brasil hoje, a tendência nesses próximos anos é ultrapassar os Estados Unidos como maior produtor de grãos. Então deva ser isso a classe produtora do agronegócio.
Então, você vê a Embrapa, ali mesmo, próximo a Campo Formoso, em Juazeiro e Petrolina, né, hoje é o maior polo fruticultor do Brasil. Teve isso que a Embrapa, com o desenvolvimento, né, e pesquisas para uva, né, hoje que é um dos grandes produtores, o maior do Brasil, de manga, né, de melancia, de melão, né, o maior produtor hoje do Brasil. Né? São terras que há poucos anos, vamos dizer assim, eram largadas. Como nós temos lá na região de Barreiras, né, que, quando eu digo pouco tempo, porque, sei lá, 30, 40 anos, onde aquele cerrado lá ninguém queria. Era despovoado. E vieram o pessoal do Sul, que já tinha alguma técnica, e começaram com estudos, estudo a estudo. E com técnica, hoje um dos maiores produtores de soja, né, do Brasil. É uma região, um oásis, né, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Então o que falta, eu acredito que falta, se o Congresso Nacional quisesse, claro, a sua maioria, a gente podia aprovar muita coisa, modificar e a gente dar um salto, né, de desenvolvimento. Vejam que quanto tempo se fala em reforma tributária. Então, São Paulo tem uma alíquota de ICMS, a Bahia tem outra, Pernambuco tem outra. Aí fica essa guerra fiscal que acaba todos perdendo. E tem estudos, né, dessas reformas que vão beneficiar todo mundo, mas ninguém quer perder. Porque quando se faz uma reforma, alguém perde de imediato. Entendeu? Aí entra a política, o cara não quer perder. O governador não quer perder aqueles bilhões de arrecadação, mesmo sabendo que no futuro vai melhorar, aí acaba jogando para frente os problemas do nosso país. A reforma tributária, a reforma administrativa. O senhor citou uma questão aí da guerra fiscal. Eu preciso utilizar esse momento, o senhor está concedendo aqui a Aratuon, para saber a opinião de um homem público, já experiente, maduro, com muita tradição na política baiana, sobre um episódio que, ao meu ver, tem muita relação com a guerra fiscal, que é o episódio da FOR. A FOR, do jeito que ela saiu da Bahia, deixou uma mágoa muito grande nos baianos, por ter sido favorecida com benefícios fiscais, com isenções, e ter praticamente deixado a Bahia como uma esposa traída. O senhor tem esse mesmo sentimento? Sem dúvida nenhuma. E se tivesse deixado só a mágoa podia até passava com o tempo. O problema é que deixou um prejuízo absurdo no desemprego, não são milhões que deixarão de ser arrecadados. Então, um prejuízo muito grande para o governo, que vai perder esses milhões para investir em saúde, em educação, em infraestrutura, e para as milhares de pessoas que ficaram desempregadas. Mas é isso. O que é que eu defendo? Então, se não houvesse a guerra fiscal, por nenhum dos 27 estados, né, estados de Distrito Federal, todas as empresas, essas multinacionais produtoras de veículos, queriam vir se instalar no Brasil, porque aqui está um dos maiores mercados do mundo em vendas de veículos. Então, eles iam ter de escolher um local para produzir, porque senão outra grande empresa dessa viria para o Brasil. Mas eles aproveitam, porque com essa guerra fiscal, Rio Grande do Sul na época, né, com Olívio Dutra, eu não dou esses incentivos que vocês querem. Aí a Bahia diz, vem para a Bahia. Teve, né, até anúncio, Nestor Mendes, na Folha de São Paulo. Venha para a Bahia que você vai ter isso tudo. Então o que é que eles fazem? Sugam todos esses incentivos fiscais, que custaram aí bilhões. Claro que de qualquer forma trouxeram benefícios, né, de desenvolvimento. Mas aí, esse ponto do senhor é importante. O microempreendedor não tem esse benefício, que gera emprego, que é cobrado na vizinhança, que o vizinho sabe, olha, você não vai abandonar isso aqui porque vai deixar o desemprego. Então, e aí que entra a reforma tributária, quer dizer, diz o especialista, que não é o meu caso. Eu estou traduzindo aqui o que eu ouço, o que eu leio, o que eu vejo. Então, se não houvesse essa guerra, se houvesse uma reforma tributária, as coisas seriam diferentes. Então, os homens públicos sabem que precisa ser feito essas reformas, mas por política vai jogando para frente. Você vê, o presidente Bolsonaro foi eleito há 2 anos atrás, dizendo que não queria ser reeleito.
Então, que ia fazer tudo, as reformas que o Brasil precisava. Quer dizer, ele não faz, pelo menos encaminha. E como presidente, claro que tem um grande poder, como todos os ex-presidentes. O presidente está em campanha pela reeleição, na opinião do senhor, politicamente? Eu acredito que no outro dia não, depois da posse, ele já está em campanha. No dia 2 de janeiro já está em campanha. Já está em campanha. E o problema, né, que aqui no Brasil, alguns, que é o caso que nós estamos vendo, deixa de fazer todas as reformas, né, prejudica o país severamente, mas o que importa para eles é ser reeleito. O adversário do presidente Bolsonaro seria Lula? A posição do partido do senhor, do PSD, qual é sobre essa anulação dos julgamentos de Lula? O senhor considera correto ele voltar a ser candidato? Olha, eu não falo pelo partido. Claro, eu sou membro do nosso partido. Tem à frente aí o grande senador Otto Alencar, homem público da maior grandeza aqui da Bahia. Mas o que eu acredito é que o Supremo Tribunal fez a coisa correta. O que nós vimos aí foi o julgador, que o ex-ministro, o juiz Sérgio Moro na época, combinando com o acusador, que é o Ministério Público. Isso em outro país ele já estava preso, porque isso não existe. Então, o Supremo realmente tinha de anular, se encontrar fatos concretos contra o Lula ou contra qualquer um, a justiça é para todos. Agora, o que foi feito, né, foi uma malandragem, esse é o termo, pelo juiz Sérgio Moro e aqueles procuradores de Curitiba, combinando tudo. Isso não existe em país sério nenhum do mundo. Então, o Supremo fez o seu papel, por isso eu achei corretíssimo o que foi feito. Foi feito justiça, mesmo que tardiamente, mas foi feito justiça. Pelo que o senhor ouve aí nos bastidores da política a respeito dessa atuação, digamos, nebulosa de Sérgio Moro, ele pode vir a ter mais problemas do que ele já está tendo? Pode vir a responder judicialmente? Pode ser preso o Sérgio Moro? Se fosse um país sério, sim. Porque o que ele fez, país sério nenhum, um juiz faz, combina para prejudicar pessoas. Eu não estou aqui querendo defender nem o presidente Lula, nem nenhum empresário. Eu acredito que todos que fizeram errado devem pagar. Agora, pagar com toda a seriedade que a justiça deve ter. Porque isso não pode, quer dizer, se aquele hack não tivesse entrado nos telefones do Dallagnol, do Sérgio Moro, então o presidente Lula estaria aí, como ficou ainda preso um grande período, como outros empresários que foram prejudicados. Então aqui eu não estou falando na pessoa, estou falando no nosso sistema de justiça, que devia ser correto. É isso que os países sérios têm e é isso que a gente almeja. Então eu acredito que ele tem de sofrer as consequências, porque o que ele fez não é normal, o que ele fez não é justiça, é injustiça. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, do PSD, é nosso convidado aqui no Linha de Frente do Grupo Aratu e do Aratu. Está respondendo perguntas sobre pandemia, sobre política e agora falando sobre eleições 2022, eu quero saber do senhor, o senhor mencionou agora a liderança do senador Otto Alencar, uma das figuras que instalou o PSD aqui na Bahia com muita força. É o partido, se eu não me engano, que tem mais prefeitos no interior do estado. O senador Otto Alencar é candidato ao governo? Olha, como você falou, eu ajudei o senador Otto Alencar a criar o PSD. Ele foi idealizado pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab, mas por amizade ao senador Otto Alencar, pediu que ele fosse criado aqui na Bahia. Então o PSD, que hoje é um dos maiores partidos do Brasil e o maior partido da Bahia, que tem mais prefeitos, graças ao trabalho incansável do senador Otto Alencar, que diariamente trabalha na política, mantendo contato com todo esse interior, uma memória invejável, conhece... Eu soube que ele sabe de qual o telefone da casa dos prefeitos. Ele conhece de um por um, prefeito, liderança, ex-prefeitos, tudo na memória invejável que ele tem. Além disso, conhece muito, além de muitas coisas mais, dá um show quando começa a falar da história romana. Entendeu? Boa. É uma memória invejável. Vai ser o assunto aqui. Então, o senador Otto Alencar, junto conosco, criou esse, que é um grande partido,
tem dito todas as vezes, eu estou sempre com ele, que ele vai jogar na posição que o grupo determinar. Então, se na hora, né, daqui a 1 ano e meio, o grupo entender, ouvindo as pessoas, que é a população da Bahia que vota, né, que elege ou que derrota. Então, são homens públicos experientes e o senador Otto Alencar tem dito que a posição que o grupo achar que é melhor para o grupo, não melhor para ninguém individualmente, ele vai jogar. Então, mas vamos então montar esse esquema aqui tático ele não faz, da campanha. porque o osso dele é que ele não vai, até porque na política você não pode querer ser, por sua vontade, que aí não dá certo. Você pode até querer ser, pode até sonhar, mas você tem de ouvir as ruas, você tem de ouvir o grupo. Então é isso que eu ouço do senador. Então, se acharem que é melhor ele ser candidato a governador, ele será candidato a governador. Se achar que é melhor ele ser candidato, continuar como senador, ele continuará como senador. Ele não vai ser deputado, né, porque tem vários deputados no partido, e ele tem me confidenciado não, porque ele tem falado para várias pessoas, que vice também. Ele não tem... Vice ele já foi. Já foi. O PSD tem 2 das 3 cadeiras da Bahia no Senado. Isso. Tem o presidente da Assembleia Legislativa. Ou seja, o único cargo que, a meu ver, como observador à distância, está faltando para o PSD é o cargo lá de governador, a casa do Palácio de Mas Ondina. você não pode, a gente tem de ter a consciência que um grupo, né, cada um tem o seu direito. Então o PSD não pode querer tudo, até porque aí os outros partidos, os outros grupos não iriam aceitar. Então é uma composição que é natural. O senador Otto Alencar já foi governador, meio que de forma interina, né? Já foi presidente da Assembleia, já foi secretário, já foi tudo na Bahia, vice-governador. Então eu acredito que possa ser que ele continue. Claro que eu não estou falando por ele, estou falando o que eu ouço. Eu acredito que aí possa ser que ele seja candidato a senador. O que eu vejo que está se desenhando, até com a candidatura do presidente Lula, que eu acredito, e as pesquisas já mostram ele aí na frente, nessas simulações, mesmo faltando 1 ano e meio, isso acaba, claro, beneficiando um possível candidato, que é o ex-governador e hoje senador Jacques Wagner. Ganha força com Lula no palanque, Jacques Wagner? Sem dúvida nenhuma, até porque aqui o Lula é muito forte aqui na Bahia. Olha, é natural, numa democracia, que cada um escolha o seu, cada um defenda o seu. Então, muitos que estão nos ouvindo são eleitores do Bolsonaro, são eleitores do Ciro, são eleitores do Lula. É natural, democracia. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que foi depois dos governos do PT, principalmente no Nordeste, principalmente para a classe menos favorecida, que a maior parte da população do Brasil, tiveram um ganho de vida no dia a dia muito grande com as políticas implementadas pelo presidente Lula. Então, deva-se a isso a sua aprovação aqui no Nordeste, que é claro, ele sendo candidato, o Jacques Wagner sendo candidato, é natural, você do PT, o senador Jacques Wagner acaba se beneficiando. Então, a vida antes do PT, não estou dizendo que o Brasil, o Nordeste principalmente, virou um paraíso não, mas quem conhece o interior sabe o que era antes do PT e o que é agora, principalmente para a classe menos favorecida. Nós estamos aí com mais de 14 milhões oficial de desempregados, milhões de pessoas aí sem ter o que comer, né? E vejo que todos esses programas foram criados naquela época do presidente Lula, porque era miséria total, as pessoas não tinham, principalmente no Nordeste, que vivia de chuva, de produzir um feijão, um milho na época da chuva, que chove quando chove trovada, que é uma vez no ano, quando chove, e não tinha mais, pouquíssimas pessoas eram aposentadas, entendeu? Então não tinham o que viver. Então hoje você vai nos lugares mais distantes da Bahia, naqueles interiores, né, nem na sede do município, você vê a diferença. Não estou dizendo com isso que não falta muita coisa, mas hoje praticamente eu brinco que você não vê nem jegue mais. Hoje todo mundo tem um carro, tem uma moto,
Hoje tem uma geladeira, tem uma televisão a cores, né? Você tem um dinheiro para comprar um remédio, você tem um dinheiro para comprar um alimento, claro, repito, nessa pandemia, com o maior número de desempregados, tem muita gente, muito mesmo, milhões passando dificuldades, inclusive aqui na Bahia. Mas aí não pode deixar de reconhecer, e daí a aprovação que ele tem, até nas últimas pesquisas, estando à frente aí pela aprovação do povo brasileiro pelo que ele fez. É inegável. Esse depoimento do senhor é importante. Teve coisas... Ninguém é perfeito. Errou em algumas áreas, errou, é natural, mas a gente não pode deixar de reconhecer esse legado. Até porque, até onde eu sei, o deputado Adolfo Menezes nunca foi filiado ao PT. É um político de centro-direita, que é o PSD, e está reconhecendo aqui algumas conquistas do povo, principalmente do povo do interior, porque ele conhece bastante, conhece a realidade. E aí, nesse assunto, eu quero demonstrar uma preocupação minha, que já ouvi de outras pessoas, e quero saber a opinião do senhor. Um momento de desemprego muito grande, de desesperança, um momento que o auxílio emergencial chega em valores que são equivalentes, Nestor, a um gás de cozinha, a um botijão de gás de cozinha. Isso aí pode provocar uma convulsão social? O que é que o senhor está percebendo do interior da Bahia? A pessoa com fome é capaz de qualquer coisa. A população brasileira é muito pacata, eu sempre falo isso, porque não é mole você ver uma classe favorecida e você hoje vê seus filhos ali dentro de casa sem ter um litro de leite, sem ter um pão. Então, por isso que esse auxílio já deveria ter sido aprovado pela Câmara muito tempo atrás, demoraram muito, veja que começou a chegar agora. Um valor pequeno, claro que ajuda. Nós na Assembleia aprovamos projetos também gestados pelo governador Rui Costa, que trabalha dia e noite por essa Bahia, um grande governador, não tenho dúvida nenhuma que seria um grande presidente da República, um homem de uma cabeça fenomenal, que pensa o Brasil. Veja o que ele fez nesses anos aqui, nesses 6 anos que ele está como governador, na infraestrutura da Bahia, no transporte público. Só uma pergunta, desculpe, é porque esse parênteses eu não posso perder. O senhor falou do governador Rui Costa como talvez candidato a presidente. Com Lula candidato, ele não teria como ser candidato pelo PT. Já passou pela cabeça do PSD convidar Rui Costa para o partido? Eu sei que ele está muito bem aí no PT, mas vocês nunca pensaram nisso, não? Não, é um grande quadro. Agora, claro que o governador é do PT. Eu disse que ele seria, eu conheço o governador, o seu trabalho, um homem que trabalha 24 horas, um homem técnico, que mesmo sendo do PT, eu defendo o PT quando tem de defender, algumas políticas eu não concordo, principalmente na economia, a forma do PT pensar, né? Mas ele tem a parcela de contribuição na diminuição da pobreza de todo o Brasil. Então o governador Rui Costa ele já é mais avançado, ele já pensa, veja, ele não tem aquele pensamento estatizante que muita gente do PT tem. O governador já é mais pró-mercado, claro, os setores essenciais, como a saúde, como a educação, o Estado tem de estar na frente, mas não pode o Estado se meter em tudo, quer dizer, o Estado que eu digo, o governo federal e estadual. Então não tenho dúvida nenhuma que é claro que não é fácil ser presidente, até porque, ou ser governador, até porque você não faz o que quer, você tem que submeter à aprovação do Congresso, deputados e senadores. Mas eu tenho certeza absoluta, eu sei da dificuldade, por o Lula estar aí, vamos dizer, tem muito mais apoio, muito mais conhecido, até porque foi presidente das maiores lideranças políticas do Brasil, e o governador Rui Costa não é tão conhecido. Mas ele seria um grande presidente, é isso que eu quero dizer. O Sudeste, a imprensa do Sudeste, tem algum tipo de preconceito? Sem dúvida nenhuma. Preconceito continua total, inclusive dentro do próprio PT. Então, os petistas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, claro que tem essas restrições. Claro que eles não vão dizer, mas a gente nota claramente que tem. Mas não tenho a menor dúvida que seria hoje um dos melhores quadros do Brasil, um homem seríssimo, trabalhador, não sou do PT, reconheço, mas reconheço e vejo as qualidades
tanto do presidente Lula como do governador Rui Costa, até porque eu estou mais próximo no dia a dia. A conversa é com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, do PSD. Vocês já perceberam aí que ele não tem negócio de disfarçar a resposta, não. A resposta do que ele pensa vem na hora. Eu vou querer saber sobre os projetos da ALBA, inclusive sobre os focos que ele vai dar no mandato, na gestão dele à frente da presidência. É o assunto que eu quero tratar daqui a pouco, mas antes, ainda falando de política, o senhor mencionou Ciro Gomes e o senhor viu a entrevista que eu também vi, em que Ciro Gomes sugere Lula como candidato a vice dele. Deu até o exemplo de Cristina Kirchner na Argentina. É viável essa composição? O que é que Ciro quer com aquilo, deputado? Não, é o sonho do Ciro. O Ciro, ele é um homem muito inteligente, muito capaz, mas infelizmente temperamental. Então, o presidente do Brasil não pode ser um presidente temperamental. Então, o Ciro peca muito, ele não aguenta, não. Então, fala o que não deve, briga com todo mundo, mas é um homem de uma capacidade muito grande, né? Capacidade de gestão, de conhecimento fenomenal. Agora, por outro lado, e na política que requer paciência, que requer diálogo, né, que requer negociação, essa é a política. Infelizmente, ele não tem. Então, por isso que eu acho difícil ele prosperar. É uma pena, porque é um dos quadros grandes da política do Brasil, em termos de conhecimento, já passou por vários outros cargos, como ministro, como governador, nunca foi pego fazendo falcatruas, que é até um dever do homem público, né? Mas a exigência, claro, de todo o povo, mas infelizmente ele peca muito pela boca. Por isso que eu acho da sua dificuldade, né? E é claro que o PT, ainda mais o Lula despontando aí como primeiro colocado nas últimas sondagens, nas pesquisas, acredito que não vai haver esse desejo do Ciro Gomes, não. É o desejo dele. O deputado Adolfo Menezes assumiu a Assembleia Legislativa como presidente. Ele acabou de falar de diplomacia. Eu entendo que uma das funções do presidente de uma casa legislativa é agir com diplomacia para tentar conciliar interesses que muitas vezes são distintos, são antagônicos. Há briga de liderança, há briga de partido, de blocos, mas algumas das principais votações recentes eu percebi que o senhor conseguiu conduzir até o ponto de unanimidade. O que é que faz o senhor acreditar que a Assembleia Legislativa está tendo um papel decisivo nesse momento importante do Estado da Bahia? Olha, é bom que as pessoas saibam que o Poder Legislativo, como o nome diz, né, para legislar, para fiscalizar. Então a gente não executa. Aí cabe ao governador como chefe do Poder Executivo. Mas nós temos feito o papel constitucional, que é aprovar os projetos que chegam todos naquela casa. Então, nesses 2 meses apenas, que com muita honra nós assumimos a presidência da Assembleia, todos os projetos que lá chegaram foram votados. Projetos que vão beneficiar aí milhões de pessoas na Bahia. Nós aprovamos a Bolsa Permanência, que meio com todas as dificuldades, o governador criou de R$150 para ajudar as famílias daqueles estudantes que não faltem a aula, que tenham boas notas. Criou monitores escolares, também outro projeto interessantíssimo, para o melhor aluno de português e matemática passar seus conhecimentos para o restante da sala e vai ter uma bolsa. Aprovamos aí um empréstimo de 500 milhões para a Embasa, para que a Embasa invista mais em água, sistemas de água e saneamento, que se traduz em mais saúde, mais qualidade de vida, menos doença. Aprovamos outro projeto de 1 bilhão e 500 milhões, em virtude do governador estar direcionando bilhões do Estado para salvar vidas através de novos hospitais, de contratação de novos leitos de UTI, né? Nessa pandemia que nós estamos atravessando. E todos nós sabemos que a Bahia, imagina, a Bahia é uma das 4 principais economias do Brasil, mas em termos de arrecadação nós estamos em 20ª posição. A Bahia recebe proporcionalmente menos que o estado de Sergipe. Então é um estado pobre e o governador tem que se virar no dia a dia
né, para conseguir administrar. Isso que o senhor falou, eu queria, para ficar bem claro para a pessoa que está assistindo, a Bahia tem direito a repasses do governo federal a partir da arrecadação de impostos e pelo que o deputado presidente Adolfo Menezes está falando aqui, a Bahia está sendo prejudicada, né? Pelo seu tamanho, pela sua quantidade de habitantes. Poderia ter um repasse melhor. É porque quando você divide a população de Sergipe pelo que arrecada, ela recebe mais que a Bahia. Então a Bahia tem 15 milhões de habitantes. Então, se você dividir, a Bahia está em 20º lugar, quer dizer, praticamente nos últimos lugares de todos os estados, 27 estados da federação. Quando falar em pacto federativo, quando você ouvir essa palavra, essa expressão pacto federativo, lembre disso. Lembre que a Bahia não está sendo atendida como poderia ser. E até quando você receber no WhatsApp aquelas mensagens lá, o governo federal repassou não sei quantos bilhões, que eu não sei onde está essa conta. Eu vi, o governo federal repassou 63 bilhões para a Bahia, sendo que o orçamento da Bahia, o senhor que aprovou, a Assembleia que aprova, é de 35 bilhões. 48 bilhões. 48 bilhões. Como é que o governo federal consegue repassar isso? Eu não entendi. É porque tudo usa a política. O que o governador quis mostrar para a população que não tem esse conhecimento, quase a totalidade da população que não vive a política, não é técnica, são os repasses constitucionais. O Pacto Federativo é discutido por todos os políticos, todos os presidentes, e acaba não se realizando. Por quê? Porque o presidente de plantão não tem interesse, é aquilo que a gente falava, nas reformas que o Brasil precisa, não tem interesse em abrir mão de bilhões. Então, como é que funciona hoje? Os recursos de FPM, né, que é composto pelo IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, né, que é o imposto dos estados, o ICMS, mais o imposto de algum royalties, alguma coisa, a depender do município, que são poucos, como Marideiros, que tem a refinaria e tal. O que é que ocorre? O bolo de toda a arrecadação de trilhões fica com o governo federal. Então, por isso a obrigação do governo federal acudir os estados agora, numa pandemia dessa, como no dia a dia, porque os estados não têm condições, porque não existe o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é só na teoria, existem discussões para que houvesse o Pacto Federativo. Então, o Brasil é uma federação, mas na prática não existe. O governo federal fica com quase todos os recursos arrecadados e depois os governadores têm que ficar com a cuia na mão, mendigando esses recursos. Então, esses recursos que o governo federal disse que mandou de bilhões, é o que os estados têm direito ainda pela participação, no fundo de participação dos estados, do FPE. O deputado Adolfo Menezes está falando, ele pode até me atualizar. Eu fiz uma pesquisa recente, de cada R$10 arrecadados no Brasil, R$7, mais de R$7 vão para o governo federal. É isso. R$2 vai para um governo estadual e R$1 vai para a prefeitura, que é onde a pessoa vive. É assim, então por isso. Quer dizer, o serviço fica na ponte, lá na cidade, que é onde os cidadãos estão lá. E a maioria, vamos falar da Bahia, a maioria das cidades não tem recursos. Depende desse dinheiro extra, porque eles não produzem nada. Então, os municípios que produzem, no caso, vem para a Bahia o ICMS, e a Bahia divide para outros que não produzem nada, o comércio é pequeno, como a maior parte da cidade da Bahia, não gera imposto, não tem nada. Então, não tem que sobreviver. Entendeu? Então, essa eterna luta para se fazer realmente essa reforma de todas as áreas, inclusive da federação, mas aí, vamos dizer, o presidente Bolsonaro já está disputando a reeleição, ele quer ter o controle das verbas para fazer política. Então, infelizmente, é assim que funciona. Não se pensa no Brasil, se pensa na política, e aí nós vamos jogando os problemas para frente, e aí os estados ficam mendigando. Tem uma pandemia dessa que não tem como sustentar a quantidade de leitos de UTI, depende do governo federal, e o governo aqui da Bahia faz um sacrifício muito grande, já gastou bilhões. Por isso que nós aprovamos esse projeto, que não quer dizer com aprovação que o dinheiro entre logo na conta. É o início de uma burocracia infernal, que é através do Banco do Brasil, o financiamento. Aí vai depender lá do humor do Paulo Guedes lá com o Bolsonaro. Daqui a pouco não sai, então tem toda essa confusão aí pela frente. Mas a Assembleia
tem feito o seu papel. Essas bolsas que o deputado Adolfo Menezes mencionou, relacionadas à Secretaria de Educação, também a gente pode considerar transferência de renda, né? A gente pode considerar que o dinheiro está ali circulando. Ajuda, né? Muito pouco, mas ajuda. Aqui em Salvador, claro, pela prefeitura, o prefeito Bruno Reis também está destinando um valor para uma parte aí desses que não tem como sobreviver nesse fechamento do comércio. Aqui na Bahia, o governador, o ano passado também, todos os 63 deputados abriram mão de 1.400.000 que a gente tem para fazer obra. Não, a gente não pega no dinheiro, a gente diz qual a obra para aquele município e o governador, vamos dizer, executa a obra ou faz a transferência para as prefeituras. Abrimos mão, isso deu condições do governo, em ajudar o governo a liberar o pagamento de 3 meses para quem consome até 25 metros cúbicos de água, são mais ou menos 1 milhão de pessoas. E agora o governador também mandou para a Assembleia, nós já aprovamos esse projeto. Quer dizer, tudo isso aí o governo vai tirando o dinheiro, claro que é para salvar vidas, é justificável. Então, esse ano foi em 2020, com emendas dos 63 deputados, e esse ano o governador está bancando, e a Assembleia aprovou a semana passada a liberação, porque consome até 25 metros de água, que são quase 900 mil pessoas, vão ficar sem pagar durante 3 meses essas contas, que de qualquer maneira é um benefício pequeno, mas vai ajudando. Como também está destinando 100 milhões através do Desenho Bahia para ajudar aí os micro e pequenos empresários. Suspendeu o pagamento de ICMS pelas empresas, adiando para o mês de agosto e parcelando por 3 vezes. Então, tudo isso dentro da possibilidade, fazendo um esforço enorme, o governador está fazendo para tentar ajudar tanto os micros e pequenos empresários, como aquelas pessoas que estão passando por grandes dificuldades, que são muitos aqui na Bahia. Estamos com o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia. Eu estou recebendo aqui, já que a transmissão é feita pelas redes sociais, uma pergunta. E o deputado tem 2 meses à frente da gestão, talvez ele tenha como responder ou como indicar. O pessoal perguntando aqui, deputado, sobre os REDAs da Assembleia. Tem alguma perspectiva de questão de concursado, de absorver os aprovados em concurso? Como é que está a situação do REDA na Assembleia? Olha, desde os outros presidentes que já vem essa questão, com o Ministério Público não querendo que a Assembleia tenha REDA, que a REDA é um regime especial, né, temporário de contratação. E na época do presidente Marcelo Nilo, ele fez um TAC com o Ministério Público, fez um concurso público. Esse concurso público, salvo engano, foram chamados todos os concursados naquela época que obtiveram a aprovação, salvo engano, 100 pessoas. E depois adiou por mais 2 anos, 2014, 2016. Então, o resumo é o quê? No momento, a Assembleia não tem concurso nenhum em curso, nem tem aprovado remanescente, pessoas que passaram e não foram chamadas. Então, não existe. Isso já foi respondido. Nós tivemos aí uma ação através do Ministério Público, que eu já encontrei, já caiu em minha mão, vamos dizer assim, agora no mês de fevereiro, logo quando eu entrei, mas nós recorremos para o tribunal, isso já houve ação também para o STJ, de outros concursados na época que achavam que era um cadastro reserva, que não, o STJ disse que não se pode falar em cadastro reserva se o concurso já tinha sido extinto. Então, respondendo à pergunta aí do internauta, queria dizer que no momento não tem concurso nenhum na Assembleia, não tem vaga remanescente, porque o que foi feito no passado já foi concluído. Então agora, só outro concurso, né, que não tem previsão para ser feito. Está esclarecido. O homem público que se coloca na posição como o deputado Adolfo Menezes conversa diretamente com o cidadão para responder questões pertinentes como essa. E nosso papel de imprensa é colocar as claras para que não fique dúvida, não sobre dúvida. Apesar de ter 2 meses apenas na gestão, já recebeu algumas heranças aí de gestões anteriores.
É o normal, né? O deputado Adolfo Menezes é o nosso entrevistado aqui. Antes de me despedir do senhor, eu sei que o senhor tem uma agenda apertada, eu preciso saber do senhor. Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Pelo menos por 2 anos, pelo menos. Porque tem alguns que conseguem se reeleger, não sei se é o caminho, a pretensão do deputado. Depois disso, qual é o ponto político que o senhor vai pretender? É deputado federal, é vice-governador, é senador da República? Teve um presidente da Assembleia que virou logo depois senador da República. É o caso também de Adolfo Menezes? Olha, as pessoas sempre me perguntam, quando estou dando entrevista, né, em virtude do nosso colega e amigo do PSD, Ângelo Coronel, ter sido presidente da Assembleia e virar de senador, mas milagre não acontece todos os dias. Então eu tenho respondido da seguinte forma: olha, eu gostaria de ser senador biônico. Então, como não tem mais senador biônico no Brasil, não é brincadeira, claro, então tem muita gente em minha frente aí para ocupar essas vagas. Nós temos aí, como falamos, senador Otto Alencar, né, João Leão, vice-governador, tem vários aí em minha frente com mais estrada, né? Tem o senador, tem o governador Rui Costa, tem o ex-governador e senador Jacques Wagner. Então eu pretendo, falando sério, continuar como deputado estadual. Não pretendo, tive votos suficientes para ser deputado federal nas 2 últimas eleições. Eu agradeço ao povo da Bahia, mas não tenho a mínima vontade de ir para o Planalto. Pretendo ficar, se a população, os eleitores da Bahia permitiram, mais uma vez, como deputado estadual. Às vezes aparece um cavalo selado aí na frente, às vezes aparece uma pepita de esmeralda inesperada numa gruna e quem sabe o Adolfo Menezes será o contemplado. Eu tenho certeza, caso o senhor seja senador, deputado federal, deputado estadual, o senhor vai continuar sempre com essa transparência, zelando pelos interesses públicos da Bahia. Não, claro, mas uma andorinha só não faz verão, a gente sabe. Quando eu falo de Brasília, do Congresso, é claro, nós temos muitos homens públicos valorosos que pensam o Brasil, infelizmente não é a maioria. Para aprovar as emendas constitucionais ou mudanças, você depende de mais de 340 deputados e não é fácil. Então, por isso, essa dificuldade. Então, eu acredito no que eu estou falando, que se a gente pensasse mais, quando eu digo a gente, eu como público, claro que nós somos limitados por sermos deputado estadual, cabe mais as leis maiores do país aos deputados federais e senadores, mas eu acredito que a gente poderia deixar de pensar menos nas corporações, nos grupos que representam, no caso, em Brasília, que nós não temos. Não estou querendo eximir a minha culpa, nem dos meus colegas estaduais, mas é porque, constitucionalmente, nós temos as nossas limitações, cabe aos nossos colegas federais. Então, se pensasse mais no país, tenho certeza que o Brasil estaria lá na frente. Porque nós temos tudo. Nós temos um povo trabalhador, nós temos um clima perfeito, né? Um país continental como o nosso. Todo tipo de riqueza, né? Riqueza do povo, riqueza em minério, riqueza das terras, da natureza, de tudo. Então, riqueza... eu viajo muito, eu gosto de viajar outras culturas, mas aqui no Brasil nós temos tudo. Você vê, só aqui na Bahia nós temos quase 1.000 quilômetros de praia de tudo quanto para tudo quanto é gosto, né? Espetaculares. O Brasil como um todo, então, a gente fica triste. Eu acredito, todos nós brasileiros, porque a gente podia estar em outro patamar. Não precisava muita coisa. Eu digo que o Brasil não precisava criar nada, não precisava inventar nada. Basta você copiar, não é demérito. Você copiar coisas boas não é demérito. Claro, adaptando às nossas características. Eu vi agora há pouco, pela manhã, falando aí nessa confusão, infelizmente, mais de 4.000 pessoas por dia. Né? A Bahia, o Brasil, a quantidade de pessoas que morreram ontem no Brasil foram mais do que os 9 países que também estão morrendo mais gente, que tem aí quase 3 bilhões de população. Que é a Índia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Itália, a Rússia. Então, o Brasil que tem 2,7 da população do mundo,
nós estamos aí com a taxa de 27% de mortes. Olha que loucura. Então, deva-se a isso, as más políticas aí implementadas pelo governo federal. Veja agora, os governadores tiveram ontem, os governadores do Nordeste, uma reunião com a Anvisa, querendo comprar a vacina Sputnik, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. O direito dos governos comprarem a vacina diretamente e a Anvisa não libera. E o que é que a lei diz? Nenhum governador é maluco para querer dar qualquer vacina ao seu povo. Mas a Sputnik, o que é que a lei diz, que é aprovada pelo Congresso? Lei que desde quando a vacina tenha sido aprovada por uma agência reguladora da Europa, não estão falando de qualquer país, dos Estados Unidos, dos principais países do mundo. Então, se for aprovada lá, não tem o que a Anvisa usar toda a burocracia, emperrando a compra, demorando meses para aprovar e morrendo milhares de brasileiros. Então, infelizmente, é o nosso país. O governador está entrando no Supremo, mais uma vez, veja que absurdo, entrar no Supremo para ter o direito de comprar uma vacina que foi aprovada pelo Congresso há poucos dias. Então, é uma loucura. Então, aí continua milhares de pessoas perdendo a vida. Estamos caminhando aí para o final do mês 400 mil pessoas. Já estão, salvo engano, em 340 mil, aqui na Bahia mais de 15 mil. Imagina, 400 mil pessoas daqui para o final do mês. Que se nós estamos hoje com mais ou menos 340 mil, morrendo uma média de 4, mais de 3 mil por dia, nós estamos ainda 25 dias, só é fazer a conta, não precisa ser matemática. É uma tristeza, mas é a nossa realidade. O senhor já se vacinou? Já tomou a primeira dose? Já tomei a primeira dose. Parabéns, parabéns. Deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, falando de Covid, falando de administração, falando de gestão pública e torcendo, como todos nós, para que tenhamos vacinas para todo mundo. Só assim a gente vai poder salvar vidas ou salvar a economia, como algumas pessoas colocam em contradição. Tem essa contradição, deputado? Vida e economia é uma coisa, um conflito com a outra? Não, claro que tem. Porque na medida que tenha mais vacinas, diz que com 70%, diz o cientista, adquire a imunidade de rebanho, quer dizer, diminui sensivelmente a contaminação, então, se não tem contaminação, não tem morte. Então, aí o comércio vai poder abrir, as indústrias vão poder produzir e, é claro, a economia vai dar um salto, que é o que a gente espera, porque não é fácil você querer na sua lojinha, os grandes empresários ainda aguentam, mas um pequeno empresário que tem lá as contas para pagar, telefone, funcionários, né, aluguel, não é mole, é difícil, é muito difícil. Uma coisa é fazer lockdown completo na Alemanha com todo subsídio. Aqui, com R$150 é difícil. Deputado, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na Aratu, no Aratum. Foi um prazer conversar com o senhor. Boa sorte aí na gestão. Eu agradeço e a gente precisa muito. A gente pede sempre a Deus que nos ilumine para a gente tentar errar o mínimo possível. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado a todos pela companhia. Mais uma edição do Linha de Frente especial falando sobre política. Eu sou Pablo Reis e teremos um novo encontro em breve, sempre com figuras que fazem acontecer na vida pública. Um abraço, até a próxima.